Olha, você não sabe, porque quando você está num lugar, você está fazendo parte de uma história. O tempo, ele tem presente, passado, futuro. A Bíblia fala o que é já foi, o que será também já foi. As coisas já aconteceram e vão acontecer, estão acontecendo dentro de um plano de Deus. Eu falei para você que a pastora Kênia é uma filha do coração, pastora em Jacksonville, na Flórida. Muito em breve vai ser ungida apóstola. E pastora Kênia me acompanha há muitos anos. Ela viu quanto Deus foi fazendo uma trajetória na minha vida. Ela sabe a meu respeito tanta coisa, temos intimidade. E quando vemos um momento da história, nós estamos só vendo o presente. A nossa dimensão de tempo está vinculada às nossas limitações humanas. Então, o presente para você é o dia de hoje? Não. O café da manhã já foi passado. É esse segundo presente. Aquele relógio de parede que faz vai e vem. Não faz vai e vem. Ele faz vai e vai. Cada segundo foi. Daqui um segundo, esse segundo já é passado. E aí nós vivemos uma história e não entendemos ela por completo. Só quando o tempo passa e a gente olha o que aconteceu, a gente pensa, meu Deus, era um plano de Deus. Era um plano de Deus, tudo que foi sucedendo, cada passo, cada coisa que aconteceu, não é? Então, eu creio que hoje Deus vai falar com você coisas que você viveu e você vai entender que era para o tempo presente, que era para aquilo que Deus tem hoje para você. E hoje Deus separou três levitas apaixonadas por Deus, para preparar o ambiente espiritual do seu coração, para Ele falar o teu coração. Prisla está despontando no mundo da adoração. Pastora Kênia adora desde criança. Pastora Kênia tem 3 netos já, para você ter uma ideia, que ela não é uma menininha. E essa querida que subiu aqui no altar e adorou antes de eu vir aqui para cima. Cadê ela? Eu quero que ela se prepare, que eu quero que você volte aqui no final. Viu? Com a mesma canção. E eu fiquei impactada quando eu vi. Eu falei, Deus, o Senhor está fazendo algo diferente hoje. O Senhor está fazendo algo diferente neste lugar. Então, guarde o que eu estou dizendo. Você está vivendo uma história e daqui a alguns anos você vai dizer, pastora Tânia me avisou que naquele dia o Senhor faria algo diferente. Por isso o Senhor preparou o ambiente. Ele não mandou um tangedor, Ele mandou 3 adoradores para preparar a cova para encher da água do Espírito nesse lugar. Diga, eu creio. Pois é, e você que está me ouvindo nas redes sociais, existem milhares de pessoas que estão assistindo. Eu mandei o link para as minhas ovelhinhas do Telegram. Só no Telegram eu tenho 27 mil ovelhas. Mandei para seguidores das minhas redes sociais. Tem muita gente vendo. Luciana Hares está vendo. Luciana, você vai saber quem é. Kátia, a pastora Raquel Espúgio está assistindo lá no Brasil. Você vai entender algumas coisas daqui a pouco. Mas vamos para a palavra. Capítulo 8 de Lucas. Está escrito assim: aconteceu depois disto que andava Jesus, cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Depois disso, andava Jesus de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com eles. Quem os 12? Os 12 apóstolos. Em Mateus 10, diz que Jesus escolheu 12 para serem os seus discípulos mais próximos. Ele tinha muitos seguidores. Multidões seguiam Jesus, mas tinham 12 que estavam sendo preparados para começarem o grande trabalho de edificar a igreja na terra. E esses 12 estavam com ele. Os 3 anos que ele andou ministerialmente, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, os 12 estavam juntos. Dos 12 ele tinha 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João. Momentos especiais dele, esses estavam juntos, mais íntimos. Mas os 12 estavam com ele. Isso todo mundo sabe. Mas também tem gente que estava nessa caravana além dos 12. E também. Eu quero te ensinar algo que você vai ouvir muitas vezes nas minhas pregações, vai ouvir na minha palavra de hoje. A língua portuguesa é que Deus usa para nos ensinar o que Ele quer revelar. Orar em línguas orar em mistérios vai edificar o seu espírito, porque você está falando com Deus. Mistérios que nem você sabe se não houver um intérprete.
Mas quando ele fala com você, ele não fala em oração de línguas estranhas. Ele fala na língua que você compreende. Ele fala na língua portuguesa. Então é muito importante dizer isso para você, porque tem uma palavra, às vezes, num texto bíblico, que vai abrir os selos daquela palavra para o rema, para a revelação. E também, além dos homens, a palavra também significa, não era só eles. Não eram só os 12 apóstolos. Havia mulheres na caravana. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Algumas mulheres, não fala quantas. Sabemos que eram 12 os homens. Mas algumas, então, era mais de 12. Porque senão seriam 12 homens e 9 mulheres. 12 homens e 7 mulheres. 12 homens e 4 mulheres. Algumas, está dando para mim a impressão de que era uma renca de mulheres. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Então, especificamente, Lucas, evangelista Lucas, que era médico, fala de mulheres que estavam ali na caravana porque tiveram uma experiência de cura e libertação. Cura e libertação. Elas estavam seguindo Jesus não apenas como curiosas, como muita gente seguia, ou atrás de pão e peixe, mas estavam seguindo Jesus em gratidão. Em gratidão, porque elas encontraram nele a fonte de cura e libertação. Elas encontraram em Jesus aquilo que ela mais precisava. Quem vive doente sabe o quanto é importante a cura. Quem está presa no mundo espiritual, demônios agindo, matando, roubando, destruindo, sabe o quanto é importante uma libertação. Então essas mulheres foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E existem enfermidades que também são decorrentes de espíritos malignos. O próprio Evangelho de Lucas nos conta isso. Lucas era médico. E lá no capítulo 13, ele conta o seguinte, no versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade, sim, é o que está escrito. Em Mateus 10, quando ele chama os 12, quando vai começar o ministério dos 12, ele dá autoridade sobre espíritos imundos e também para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 10, ele chama os 12, dá autoridade contra espíritos imundos e para curar doenças e enfermidades. Então tem uma diferença entre doença e enfermidade. O "e" é uma conjunção da língua portuguesa, que significa "e também". É uma conjunção aditiva, "e também". Eu gosto de água de coco e também de suco de laranja. Eu gosto de arroz e feijão, e também. Eu gosto de frio e calor. E significa "e também". Então, quando Jesus chama os seus discípulos, dá a eles autoridade para curar doenças do corpo, mas também doenças espirituais. E tem doenças espirituais, pastora? Tem. Tem doenças que são do corpo, são da carne. Covid, por uma virose, um acidente, uma queda, ruptura de um osso. A velhice vai causando o envelhecimento das células, a pessoa tem uma catarata. É preciso fazer uma cirurgia de tireoide, tira uma glândula importantíssima, vai ter que tomar hormônio para ser suprida no funcionamento de uma glândula que não tem mais. Enfim, doenças físicas. Mas existem doenças emocionais também. Os médicos chamam de doenças psicossomáticas. Doenças que a alma faz tanto sofrimento que adoece o corpo. Eu vou te dar um exemplo. Uma mulher abandonada, uma mulher deixada pelo seu marido, trocada por outra mulher, ela pode desenvolver depressão, ela pode desenvolver dores de cabeça, ela pode desenvolver câncer. Células angustiadas. Os oncologistas dizem que câncer pode muitas vezes ser resultado de células angustiadas. E eu creio. Porque você vai no hospital do câncer, na ala terminal, você vai conversar com aquelas pessoas que já estão com o protocolo só de reduzir a dor, porque já estão com um dia para morrer. Conversa com aquelas mulheres, elas têm ódio do marido, elas têm ódio de alguém, elas não perdoam, têm um coração endurecido.
E quando alguma delas, ouvindo os meus áudios, meus vídeos, libera o perdão, elas são curadas. São curadas. A enfermidade decorre da alma doente, espírito angustiado. Ana, você ouviu aqui a preciosa irmã que fez o momento do dízimo e oferta, falou de Ana. Ana chorava e não comia, Ana era depressiva. Ana, o dia que ela foi ao altar, que o sacerdote pensa que ela está embriagada, porque ela foi balbuciar uma oração, ninguém ouvia, ela falava só mexendo os lábios. O sacerdote fala, você está bêbada? Até quando você vai beber? Ela fala, não, Senhor, eu não bebo vinho nem bebida forte. Eu sou uma mulher de alma atribulada, espírito angustiado. Atribulação de alma, excesso de aflição. É por isso que eu tenho chorado até agora. Porque Ana chorava porque o espírito, a alma dela era doente. E o espírito fica doente quando a alma está doente. Porque se o corpo é o templo do Espírito Santo, a alma é o altar. É o lugar onde o Espírito Santo vai falar com você. A alma não é músculo cardíaco que bombeia o sangue. A alma é coração. É o lugar das escolhas, é o lugar onde você ama, é o lugar onde você fica com raiva. Por isso que a Bíblia fala que do coração procede as fontes de vida. Por isso o Senhor fala sobre tudo que deve guardar, guarda o coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Então, você tem doença do corpo, tem doença da alma, você tem doença espiritual. Demônios no seu corpo causando doenças. E Lucas, que é médico, diz assim, versículo 10, ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. 18 anos ela está com um demônio dentro dela. E andava encurvada, não podia endireitar-se. Quando Jesus liberta aquela mulher, ele é criticado pelos fariseus, criticado pelos que reclamam dele fazer cura no sábado, e eu creio que ele fazia mais cura no sábado para incomodar aqueles fariseus mesmo. Provocar eles. E aí ele é criticado. O chefe da sinagoga, 14 é o versículo, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias em que deve trabalhar, vinde nesses dias para ser descurado e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Diga cativeiro. Em dia de sábado, essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Cativeiro, cativeiro, cativeiro. Cativeiro e opressão são os dois modos que Satanás trabalha na vida de uma pessoa. Cativeiro, ele está dentro. Ele está dentro do corpo. Ele anda pela perna da pessoa, ele fala pela boca da pessoa, ele come pela mão da pessoa. Tudo que funciona em você, funciona porque o teu cérebro comanda. Se uma pessoa tem uma enfermidade grave, um AVC, ela pode perder o movimento do braço. Você escreve porque o teu cérebro manda. O teu cérebro manda o teu estômago funcionar. Quando corta um nervo que conecta com o cérebro, como alguém que eu conheço, o estômago para de funcionar. Então, o demônio dentro da mulher pode estar na cabeça dela e fazer a coluna dela ficar torta. Pode estar na cabeça dela, na mente dela e fazer ela ter promiscuidade sexual. Pode estar na cabeça dela e fazer a mão dela secar, mirrar. Ou o menino ficar mudo e surdo, como tem na Bíblia. Em qualquer lugar do corpo humano ele pode ficar. É cativeiro. E a opressão? Opressão, os demônios estão por fora. Eles estão influenciando o comportamento. No cativeiro é como um homem dentro de um carro. O carro anda quando o homem movimenta, liga a chave, bota na marcha, aperta o acelerador, o carro se move. É o demônio que está se mexendo e levando a pessoa para onde ele quer. E a opressão? A opressão é como se ele fosse um cavaleiro em cima de um cavalo. Ele não está dentro do cavalo, mas ele está conduzindo o cavalo para onde ele quer. Um homem com marionete. Casos de opressão maligna, droga, promiscuidade, vícios, violência doméstica. Ele bate na esposa, depois, porque o demônio está em cima, dizendo bate. Depois que ele faz, o demônio solta ele. Aí ele chora, se arrepende. Fala para ela, nunca mais eu vou fazer, minha querida, eu te amo, me perdoa. Daqui a pouco, qualquer gatilho,
um comportamento agressivo e abusivo de novo. Esse homem está debaixo de opressão maligna, e ele até mata debaixo de uma opressão maligna. Mas enfim, na caravana de Jesus, tinha muitas mulheres, e essas mulheres eram, algumas delas, curadas e libertas. Certamente por gratidão estavam ali. E continua, também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria Madalena, algumas cito o nome só de 3. Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que lhe prestavam assistência com os seus bens. Então, tem 2 tipos de mulher na caravana de Jesus. Algumas gratas, porque experimentaram nova vida, de cura e de libertação. Outras, porque queriam ouvir Jesus, porque queriam os ensinos de Jesus e queriam servir a Jesus com os seus bens. Elas queriam abençoar o ministério fazendo presentes para Jesus, levando presente, levando alimento, levando dinheiro. Por quê? Porque aquela caravana não tinha lugar para trabalhar, não tem emprego, não tem nada. Eles estão cada dia numa cidade e eles precisavam sobreviver. E Jesus fala: vocês estão preocupados com o que vão calçar, comer e vestir? Não se preocupe, busque primeiro o reino dos céus e sua justiça, e todas as coisas que vocês precisam vai ser acrescentada. E Deus usava aquelas mulheres para levar ofertas, levava aquelas mulheres para sustentar a caravana. Olha que coisa linda que é, não é? E então, na caravana de Jesus, além dos 12 homens, tinha muitas mulheres, mas muitas mulheres. Algumas curadas e libertas, outras doadoras de bênçãos para a caravana. E eu quero que você fale isso de boca cheia. Fala comigo assim: na caravana de Jesus, além dos 12, haviam muitas mulheres. Mas você falou muita de biquinho, assim. Eu quero que você fale muitas. Vamos falar de novo. Na caravana de Jesus, além dos 12 homens, haviam muitas mulheres. Isso aí. E essas mulheres, queridos, seguiram Jesus até o sepultamento dele. Todo o tempo do ministério dele, elas seguiram Jesus. Jesus nasce em Belém, cresce na Galileia. Na Galileia começa a vida ministerial dele. Vai para Cafarnaum, onde ele passa a maior parte da sua vida adulta. E essas mulheres, desde a Galileia, acompanham Jesus. Desde a Galileia. Quando começa o ministério dele, quando o batismo dele ocorre, quando o céu se abre, quando a voz do Pai é ouvida: esse é o meu filho amado em quem me compraz. E ali o Espírito desce e ele é ungido para começar a produzir o que ele vem produzir na terra: salvar, curar e libertar. Só depois do batismo foi permitido a ele encontrar-se com o diabo. Até o dia do batismo ele estava escondido de Satanás. Ele era o filho de José e de Maria. Só quando o batismo acontece: esse é o meu filho amado, é o filho do Deus vivo, muda tudo. Cumpre a profecia de Isaías 61, o Espírito vem. O Espírito vem para dar autoridade. A autoridade foi dada ao homem no começo da criação. Quando Deus coloca o homem no jardim, dá um comando de guardar o jardim. Dá um comando de cuidar do jardim, mas de guardar. Por que você guarda seus bens, suas joias, seu dinheiro, seu carro, seu passaporte? Porque tem ladrão. E você sabe quem é o ladrão? A Bíblia fala, em João 10:10, Jesus diz: o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão é um anjo de luz que foi expulso do céu. Ele é chamado do diabo, Satanás, a antiga serpente, adversário. Mas Jesus diz: ele é o ladrão. Jesus também diz que ele é o príncipe do mundo. Vem aí o príncipe desse mundo, eu nada tenho com ele. E por tempo do verbo, Jesus diz: ele já está julgado. O julgamento já aconteceu. E o julgamento é uma condenação eterna no lago de fogo e de enxofre, que vai acontecer em Apocalipse 20:10. Jesus fala: estou vivo, estive morto e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Com essas chaves vai trancar Satanás num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Agora, a chave do reino dos céus, Jesus entregou para a igreja. A igreja tem autoridade para ligar e desligar no reino da luz, tirando do império das trevas.
Jesus tem as chaves que vai trancafiar Satanás num lago de fogo e de enxofre. Jesus entrega para a igreja a autoridade para ligar e desligar vidas ao reino da luz, arrancá-los do império das trevas. Mas ele ainda não havia entregue as chaves. Ele estava ligando as pessoas ao reino da luz e desligando do império das trevas. Ele ainda não tinha criado a igreja foi criada na cruz. Ele ainda era o Filho de Deus, que veio ao mundo em carne, nasceu do ventre de uma mulher, cumprindo a profecia de Isaías, a virgem conceberá, dará à luz um filho. E por que ele vem em carne? Porque ele nasce da barriga de uma mulher. Porque ele precisava ter corpo, por várias razões. Porque o espírito sem um corpo é ilegal no mundo natural. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Os espíritos têm legalidade no mundo espiritual. Mas no mundo natural eles não têm, eles precisam de um corpo. Por isso os demônios incorporam. Por isso o Espírito Santo incorpora a igreja. E por isso o Filho de Deus teve que vir em carne, nascer do ventre de uma mulher. Mas também por outra razão. Porque o Pai, num plano de amor maravilhoso, resolveu matar o Filho dele no lugar de todos os homens. E Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele vem para morrer no lugar de todos os homens. Os homens foram condenados à morte. No começo da criação, em Adão, todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. Todos perderam o DNA de filho. Essa igreja tem o nome de Abba. Abba é pai. O homem foi formado pelo Abba para ser filho. Quando ele forma Adão, coloca lá no princípio da criação. E aprenda, mulher, hoje que Adão não é macho, não é homem. Adão é humanidade, é raça humana. Porque está escrito em Gênesis 5, no dia em que Deus formou o homem, essa é a genealogia de Adão, no dia em que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança, o formou. O, artigo masculino definido singular. Singular. Mas continua o texto, macho e fêmea os formou. Virou plural. O singular virou plural. E os abençoou e deu a eles, não é a ele, a eles, o nome de Adão. Então o nome Adão não é dele, é deles. O nome Adão não é de um ser singular, é de um ser plural. É raça humana. E ele fez um ser dentro do outro. O protótipo 01, tirado do pó da terra, tinha 2. Era plural. Um dia ele fez cair pesado sono sobre Adão, abriu o seu peito e tirou uma parte e transformou. E aí não criou, só transformou. O ato criativo de Deus é um só. É Adão. Mas quando ele separa a parte que tirou uma parte dele, a parte que ficou, diz, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Não é minha costela, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. É parte de mim. É um pedaço meu. Por isso, quando você escuta falar, por exemplo, de homem e mulher na Bíblia, fala de partes. Quando ministramos encontros de casais, nós enfatizamos muito isso. O que Deus tirou daqui, o que Deus colocou ali. O que saiu e o que ficou. E aí descobrimos que as diferenças são tão grandes que só com Jesus no meio para dar certo. Só com Jesus no meio para dar certo. Mas eu não estou falando para casais, eu estou falando para mulheres. Eu quero dizer para você que você foi formada dentro do protótipo 01. Deus abriu o peito, tirou a parte, levou e transformou em você, transformou na lindeza que você é. Deixou coisas em você que são preciosas. Formada por Ele, a imagem e semelhança dele, ambos. Formados à imagem e semelhança. E ele deu uma ordem: guarda o jardim. E não guardaram. A autoridade espiritual para expulsar do jardim Satanás eles tinham. No céu não se achou lugar para Satanás, foi expulso. Apocalipse 12:7, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo Satanás. E foi lançado para a terra. No céu não se achou mais lugar para ele. Ele foi expulso do céu. Por quem? Por anjos. Houve peleja. Peleja é guerra. Houve guerra no céu.
O pecado não começou na terra, o pecado começou no céu. Uma rebelião de anjos. E quando Deus forma o homem na terra, dá ordem para guardar o jardim. E o homem tinha autoridade para guardar, autoridade para mandar para fora. Mas não usou. Porque não usou, foi recolhida no céu. A autoridade dada ao homem, porque os céus são céus suas, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. O homem tem autoridade sobre a terra, porque ele tem domínio sobre a terra. A propriedade da terra é de Deus. Se tivesse um cartório no céu, registro de imóveis, escritura, estava lá no nome do Deus poderoso. Ele é o dono. A Bíblia fala no Salmo 24, a terra, sua plenitude, todos os que nela habitam são do Senhor. Mas quando ele forma o homem, a sua imagem, a sua semelhança, ele dá o domínio da terra. Domínio, Gênesis 1, 26. Depois de Deus dizer tudo, chamar tudo à existência pelo poder da palavra, também disse Deus, façamos o homem, façamos o homem, façamos é plural. Olha a língua portuguesa. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Não está escrito também, disse Deus, farei o homem conforme a minha imagem. Está escrito, façamos o homem. Por quê? Porque Pai, Filho e Espírito Santo juntos para formar aquele ser que dominaria sobre a terra. E Deus diz em Gênesis 1, 26, também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo. Sobre tudo. Animais que voam, rastejam, nadam, sobre toda a terra. Está escrito toda a terra. A terra é um mundo natural, a terra é matéria. E essa matéria, Deus coloca o filho dele formado, conforme está escrito em Lucas, capítulo 3, versículo 36. Adão, filho de Deus. Adão, filho de Deus. E esse filho de Deus, semelhante a Deus, na semelhança tinha autoridade espiritual. Na semelhança tinha autoridade para botar o diabo para correr da terra. Mas não mandou. Negligenciou a autoridade. Quando eu dou aula de autoridade espiritual, e eu vou falar de um seminário que vai acontecer, e tem um dia inteiro, uma tarde inteira para falar de autoridade espiritual. Eu termino dizendo, se você não exercitar a sua autoridade espiritual, você não vai colocar o inimigo para correr. Não vai. Ele só sai da vida de uma pessoa quando ele é expulso. Só. Sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não está escrito sujeitai-vos a Deus e descansai. Não está escrito sujeitai-vos a Deus e o diabo não vai mais chegar perto de você. Sujeitai-vos a Deus, mas entretanto, contudo, todavia eu ainda falo. Resistir, ele fugirá de vós. De vós é de você. Não é sujeitai-vos a Deus e chame a pastora para resistir ao diabo que está em você. Não, resistir você e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus e chame os líderes de libertação para expulsar o demônio da casa. Resista você, ele vai sair. Eu vou te ensinar no Shilk, eu vou falar daqui a pouco do Shilk, é chegar em casa, botar o pé na varanda e falar, Satanás vai saindo porque eu estou chegando, não cabe nós dois aqui não. Um vai ter que sair, vai ser você. E vai ser você. E Jesus andou entre os homens escondidos. Nasce do ventre de uma mulher, como estava profetizado. Nasceu em Belém. Cresceu na Galileia, Cafarnaum, a vida adulta é dele. E todo mundo andava com ele por perto. Ele ia para a sinagoga, ensinava vários textos bíblicos. Indo para Nazaré, foi no sábado ensinar na sinagoga, segundo o seu costume. Costumeiramente ele frequentava, era um que frequentava. Ninguém sabia que ele era o filho de Deus, ele era o filho de Maria, o filho de José, o carpinteiro. Por isso um dia ele pergunta para Pedro, quem dizem os homens que eu sou? Um profeta. Pergunta para os discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Um profeta. Aí ele pergunta para os discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Resposta natural seria, filho de José e de Maria, o carpinteiro. Nasceu no nosso meio, cresceu entre nós. Mas Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Cristo, que é o Cristo.
O Cristo é o inocente morrendo pelo pecador. O Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cristo é o Messias que vem em carne para ser crucificado e moído pelos pecados do homem. O Cristo é o substituto da sentença condenatória que condenou todo homem ao inferno. O mundo inteiro condenado ao inferno. Em Adão, toda a humanidade foi criada e toda a humanidade foi condenada à morte. Porque o salário do pecado é morte. Em Adão todos pecaram. E todos morreram, espiritualmente morreram. Viraram criaturas só. Criatura não é filha de Deus. Criatura não é filha de Deus. Por isso Jesus, quando ressuscita, fala: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. E quem não crê será condenado. Criatura não é salva. Criatura é condenada. E aí você vai entender perfeitamente a história de João 3. Porque Deus amou o mundo de criaturas. Deus amou as criaturas, podia substituir o mundo por criaturas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A criatura formada por Deus, a imagem e semelhança de Deus, foi formada para ser filho. O pecado tirou o DNA do Pai. O pecado deixou só o DNA de criatura. E aí, como o homem não pode ficar junto de Deus em pecado, como não há como permanecer no céu em pecado, por isso o anjo foi expulso. Deus fez o plano para salvar o homem e limpar ele do pecado. E qual é o plano? Deus amou o mundo, pode trocar por criaturas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem perece tem vida eterna? Tem vida eterna no inferno. A eternidade mora no coração do homem, e o homem é um espírito. Ele tem um corpo para ele ter legalidade para andar na terra. Mas ele é um espírito. Quando o homem morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Ele tem uma alma, é uma porção também sobrenatural, para relacionar-se na horizontal, com pessoas. Quando Deus fala: não é bom que o homem viva só, ele não estava só, Deus ia conversar com ele na viração do dia. Não é bom que o homem viva só, vou dar família para ele. Ele precisa ter amigos, ele precisa ter família, ele precisa ter relacionamentos. A alma é uma porção da escolha, da decisão. Por isso Deus fala para cuidar da alma. Porque as suas escolhas vão determinar a sua eternidade. Hoje eu conversando com a Prisla, estávamos falando sobre casamento, e eu falei: Prisla, a maior escolha que fazemos na vida é Jesus. Porque vai definir a nossa eternidade. Onde passaremos 1 milhão de anos, 10 bilhões de anos, trilhões de anos. E a segunda maior escolha é o cônjuge. É com quem vamos fazer uma aliança de vida. Deixar uma genealogia, filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Amanhã pela manhã eu vou falar para a família aqui, eu convido você a estar aqui amanhã. Eu convido você a estar aqui amanhã. E a alma, ela vai escolher para onde você vai. Quando Deus fala que o nosso coração é enganoso, Ele está falando de alma. Coração na Bíblia é alma. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. É a porção que Deus fez para fazer escolhas. Escolha de obedecer ou de desobedecer. E o que é pecado? Pecado é você desobedecer a Deus. Ou faz o que Ele falou para você não fazer, ou não faz o que Ele falou para você fazer. Tem hora Deus fala para fazer, e tem hora Deus fala para não fazer. Ele, nas leis dele, ele deixou a lei maior, que são os 10 mandamentos. A lei maior de Deus são os 10 mandamentos. E lá tem itens de fazer e itens de não fazer. Não farás para ti imagem de escultura, não. É lei de ordem omissiva, omita-se, não faça. Como juiz eu vou dizer para você, tem leis de ordem omissiva e tem leis de ordem comissiva. Omissão, não faça. Comissão, faça. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás.
Não darás falso testemunho, não furtarás. Não, 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 não. Mas tem ordem também. Honra teu pai e tua mãe. É ordem de fazer. Então, quando você faz o que Deus diz para não fazer, ou quando você não faz, você está cometendo pecado. E o pecado abre portas no mundo espiritual. Quando Deus fala para Caim, o pecado já a porta, te cumpre dominá-lo. O pecado vai abrir uma porta entre o mundo natural e o mundo espiritual. O mundo espiritual está envolvendo o mundo natural. E as chaves estão na mão do homem para abrir portas ou para fechar portas. E quando ele abre portas pelo pecado, o demônio entra. E segundo Jesus, entra para matar, roubar e destruir. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. E para você ter uma ideia, o que os demônios fazem? Leia o livro de Jó. Você vai ver, tira a saúde, mata os filhos, acaba com os negócios. Ele entra no mundo natural para fazer um estrago. Mas é o homem que convida pelo pecado. Abre a porta. Você conhece a Bíblia? Tem um texto muito interessante. Um homem tetraplégico. No tanque de Betesda, 38 anos. 38 anos aquele homem não podia se movimentar. Tetraplégico. Se fosse só paraplégico, tinha uma muleta e podia correr até a água. Mas não podia, porque ele estava deitado. E não tinha ninguém para ajudá-lo a descer as águas. Jesus cura aquele homem. Depois ele encontra com aquele homem na sinagoga. O homem curado foi adorar. Ele fala para aquele homem: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Coisa pior do que ser tetraplégico. Vai que tem. Então aquela tetraplegia era pecado, era decorrer de pecado. Era enfermidade espiritual, era demônio no corpo daquele homem. O demônio fazia ele ficar preso na imobilidade, estava certamente na medula dele. O demônio pode entrar em que lugar do corpo humano? Qualquer lugar que ele quiser. Essa mulher tinha demônio na coluna, a encurvada. Esse homem que estava no leito 38 anos tinha demônio em todos os seus movimentos, então era na medula. O menino surdo-mudo tinha nas cordas vocais, no ouvido. O demônio pode entrar no seu cérebro, na base do seu cérebro, no hipotálamo, no lugar onde a libido, o desejo sexual acontece, e endemonizar o seu desejo sexual. Fazer a mulher ter desejo de sexo só anal. Sodomia, proibida por Deus. Tudo que Deus proíbe, o diabo gosta. Tudo. Pastora, mas eu só tenho prazer no sexo anal? Pois é demônio. Como assim, pastora? É demônio. Porque essa parte do teu corpo, pergunta para qualquer médico do mundo, não tem glândula do prazer. Não tem. Você tinha que sentir dor. Como uma criança que você introduz um supositório grosso e ela vai sentir dor. Se você sente prazer, porque tem demônio na sua libido, na parte do seu cérebro, que produz desejo sexual, tudo começa da cabeça. Não acredito, pastora. É? Então me responde, como é que um homem de 40 anos pode desejar um bebê recém-nascido? É demônio. Existe isso, pastor? Existe, existe. Uma mulher pede ajuda, acaba de ter um filho, cansada como toda mamãe de bebê novo, o bebê tem 2 meses, não dorme direito, chora, e ela cansada, mas o marido é bonzinho, bonzinho, bonzinho. O marido ajuda o tempo todo. Mesmo trabalhando, quando ele chega em casa para ela descansar, ele cuida da criança, ele dá banho na criança, ele troca a fralda, ele é tudo de bom ponto com esse marido. E ele se oferece: querida, deixa que eu cuido da criança, pode dormir, vai descansar. Você está com sono, vai deitar cedo, deixa comigo. Até que um dia, ao devolver a criança, ela sente cheiro de esperma na criança. Como que a criança está cheirando esperma? Aquele homem, possuído por demônios, um demônio na sua libido, ele tinha prazer em trocar a fralda da criança para manipular o sexo da criança. Ninguém sabia, porque não machucava. Acariciava só. E tinha desejo sexual de fazer isso. E se masturbava, alisando o seu bebezinho. Isso é o quê? Isso é demônio. Isso é demônio no cérebro de uma pessoa. E
E o demônio entra quando você abre a porta pelo pecado. O pecado já a porta te cumpre dominá-lo. O mundo espiritual está à porta do mundo natural. Está do lado de fora. Terra, mundo natural, matéria. Mundo espiritual, região celestial, céus, invisível, paralelo, envolvendo o mundo natural. Por que Jesus em Apocalipse fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Só se você abrir, porque você tem o domínio do mundo natural. É você que convida quem você quer para o mundo natural. É você que escolhe o visitante que você vai trazer para a sua vida no mundo natural. Ou Jesus ou o diabo. E não tem um terceiro reino. É luz e trevas só. No mundo espiritual, só luz e trevas. Por isso Jesus fala: quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. É uma ambivalência de reinos. Império das trevas e reino da luz. Império das trevas e reino da luz. Paralelo, invisível, mas real. E é o pecado do homem que atrai os seres espirituais para fazer destruição na vida dela, da descendência dela e tudo ao seu redor. E o que ele mata, pastor? O que ele quiser. Pode matar você, pode matar seus filhos, pode matar seu casamento, pode matar os seus negócios, seu ministério, seus sonhos, e tudo que ele quiser. Ele pode matar. É o ministério dele. Você chama ele para entrar, você dê autoridade aí. Tempo do verbo. Vem o príncipe desse mundo, ele já está julgado, já aconteceu o julgamento, já tem um lago de fogo de enxofre preparado para ele por toda a eternidade. Ele já sabe da sentença. Por isso, toda vez que encontra-se com Jesus, ele fala: vieste atormentar-nos antes do tempo. Porque ele sabe que tem um tempo de prisão eterna para ele. Mas o mesmo Jesus fala: ele será expulso. Será é futuro. Será é tempo futuro do verbo. Está é passado. Será é futuro. Ele será expulso. Por quem? Pela igreja. É pela igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. É a igreja que recebe a autoridade que foi dada a Jesus lá no Jordão. Ele delega, ele deixa os 12. Mateus 10 entrega para os 12. Lucas 10 entrega para outros 70. Marcos 16 entrega para todo aquele que crê. Mas quando Maria Madalena e essas mulheres chegaram a Jesus, ele ainda estava andando entre nós. Ele era o Filho de Deus em carne. Todo mundo via um líder. Mas Pedro fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não foi carne e sangue que te revelou, Pedro. Só espiritualmente você pode me olhar e me ver como o Redentor da humanidade. O Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí eu quero continuar a ler para você João 3,16. Não pensa que eu sou boba. Eu vou voltar para Maria Madalena. Calma. Eu sou velha, mas não sou boba. Versículo 16 de João 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito do Filho de Deus. Então tem um julgamento para 8 bilhões de pessoas, todas julgadas e condenadas à morte eterna. Ele vem para salvar o condenado da pena de morte. Ele vem para salvar o condenado à morte da pena de morte. Por isso que termina em João 3 dizendo: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Permanecer é continuar. O julgamento vai acontecer. A morte vai acontecer porque não creu no Filho de Deus, porque não recebeu. Porque ele vem para ser executado no lugar do homem. Ou executa ele ou executa eu. E eu escolho. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Você escolhe que ele morra no seu lugar, recebe o sacrifício dele, recebe esse amor de Deus, recebendo esse sacrifício para te salvar. Se sim, você deixa de ser criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê, condenado, porque já está julgado. E a condenação à morte já está designada e assinada por Deus. A sentença já foi, determinada.
E aí, quando ele vem, ele ainda não tinha ido para a cruz, mas ele era o Filho de Deus. Após o batismo no Jordão, após a descida do Espírito Santo, começa o ministério dele. Ele anda entre os homens e agora ele começa a salvar, curar e libertar. Curar, salvar e libertar. E aquelas mulheres andaram com ele todo o tempo que ele esteve demonstrando a autoridade do Filho de Deus na terra. Versículo 55 do Evangelho de Lucas ainda, Lucas 23, 55, fala do sepultamento dele. Versículo 50 de Lucas 23. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio de ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, que esperava o reino de Deus, tendo procurado Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, tirando do madeiro, já morreu. Tirando do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, tinham vindo da Galileia seguindo Jesus, desde a Galileia, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, na caravana de Jesus tinha 12 homens, algumas mulheres que foram curadas e libertas, dentre elas Maria Madalena, que tinha 7 demônios, Joana, mulher de Cusa. Joana, homem importante, era o marido dela, era gente da alta sociedade. E Susana, uma mulher comum. E muitas outras serviam Jesus com seus bens. Seguiram Jesus todo o seu ministério. João 20 conta o seguinte: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Escute bem. Eu sou escritora, a pastora me apresentou aqui como escritora. 27 livros eu já escrevi. Eles estão disponíveis no meu site. Eu tenho uma loja virtual de livros. Alguns estão sendo colocados na Amazon. Alguns já estão sendo publicados em inglês, em francês. Tem uma pessoa no Japão já fazendo tradução, colocados no Amazon, colocados nos eventos, nas bancas dos eventos onde eu vou ministrar. E não coloco em livrarias comuns. Recebi uma proposta de uma editora para editar um livro meu. Eu vou ver se coloco um livro só, fazer uma experiência. Mas Deus me mandou fazer livros e livros e livros. Deus me deu uma ordem para fazer livros. Eu sempre admirei o apóstolo Paulo, porque ele é o que me ensina a libertação na Bíblia. E um dia o Espírito Santo me pergunta: o que o apóstolo Paulo pregou quando ele esteve na escola de Tirano, em Éfeso? Não sei. O que ele pregou quando ele esteve em Acro, Corinto, numa praça de Corinto? Não sei. O que você sabe dele, o que ele escreveu? Deus falou: pois é. Você tem aprendido libertação com ele pelo que ele escreveu em cartas. E se você não começar a escrever, o dia que eu te recolher, tudo que eu te ensino vai se perder. Sabe por quê? Porque eu não anoto nada. Quase meio século pregando o evangelho, nunca fiz um esboço, nunca anotei um papel. Eu chego no templo, eu não sei o que eu vou pregar. Ele fala comigo durante os louvores. E aí Deus falou: começa a escrever, para ficar registrado aquilo que eu te ensino. E eu comecei a escrever. Eu estou dizendo isso para você porque você talvez tenha também um chamado. Tenha também várias revelações de Deus. Talvez você também tenha um depósito de rema de Deus. Comece a escrever. Comece a registrar o que Deus te dá. Deixa anotado. Porque um dia você vai partir, esses livros vão continuar. Eu estou com um projeto de criar uma fundação. E nessa fundação esses livros vão continuar. Vai ficar um legado. As pessoas partem, mas fica aqui registrado tudo que elas fizeram. Tem um canal oficial no YouTube, eu desafio você a se inscrever nele. Tânia Tereza Oficial tem mais de 1 milhão de inscritos.
Tem mais de 70 milhões de visualizações. Está em mais de 200 países. Mas a internet um dia pode chegar um doido e terminar com ela. Agora os livros não, eles vão ficar. Eles vão ficar, não é? Muito bem. Elas seguiram Jesus até o sepultamento. Foram para casa. Obrigadas. O dia do sábado é o dia da preparação. Sabe quando começa o sábado? Não começa na manhã de sexta-feira, começa no entardecer da sexta-feira, quando o sol se põe. Só no domingo de manhã, quando o sol nasce, termina o dia da preparação, termina o sábado. Sábado é descanso. Sábado não é um dia da semana. Sábado não é um interregno de dias entre sexta-feira e domingo. Sábado é uma posição de descanso, descanso. E aí, termina a proibição. Maria Madalena vai ao sepulcro. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Por que eu falei dos meus livros para você? Porque quando o homem escreve, ele faz uma redação enfatizando aquilo que ele quer que as pessoas entendam a revelação. Ele dá uma ênfase para algumas frases, para que haja um entendimento da verdade. Na Bíblia você vai encontrar o Logos e o Rema. O Logos é a letra, é a história. E o Rema é a revelação. Por que está escrito primeiro dia da semana, madrugada ainda escuro? Porque tem uma revelação aqui. Não está escrito só que era o primeiro dia da semana, é madrugada e é escuro. Tem um mistério aqui. Deus quer falar alguma coisa comigo, com você. E continua, e ela viu que a pedra estava revolvida, correu, foi ter com Simão Pedro, com o discípulo a quem Jesus amava, e lhes disse: tiraram do sepulcro meu Senhor, não sabemos onde o puseram. Quem já esteve em Israel sabe como é uma cava dentro de uma rocha, é uma laje de pedra, o corpo depositado ali, uma pedra redonda tampa aquele buraco, para que os animais não entrem ali, animais silvestres, e comam o corpo. E ali fica preso naquele buraco da montanha. E Maria Madalena foi ao sepulcro, sendo escuro, ainda de madrugada. Ela não esperou o dia amanhecer. Só quando nasce o novo dia que acaba o descanso, acaba o Shabá. Mas isso mostra uma ansiedade. Não dá para esperar. Eu tenho que ir lá no túmulo. Eu tenho que ver o Senhor. E quando ela chega, a pedra não está ali, foi revolvida, o corpo não está lá dentro. Ela olha do lado de fora e não vê o corpo lá dentro. A pedra está sem nada em cima. Ela foi até o túmulo, ela viu o corpo sendo depositado sobre aquela cama de pedra, e agora não tem nada em cima da cama de pedra. Ela fica assustada, ela volta correndo, vai até os discípulos e diz: tiraram do sepulcro meu Senhor, não sei onde foi, e agora? Eu quero encontrar. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. O outro é João, é quem está contando a história. João é todo cheio de si, ele mesmo fala que ele é o que Jesus ama. O discípulo é quem Jesus ama. E eu falo: Jesus me ama, você pode falar isso. Pode falar que você é queridinha do Abba, queridinha de papai. Você é. Saiu, pois, Pedro e o discípulo e foram ao sepulcro. Correram para ver. Vamos ver se é verdade o que essa mulher está falando. Ambos corriam juntos, mas o discípulo correu mais depressa do que Pedro, chegou primeiro, porque o outro é novo. João tinha 18 anos, 19 anos. Pedro já estava nos seus 40. E o menino mais novo corre sempre mais do que o mais velho. Mas havia um princípio de autoridade naquela caravana. Maria não entrou. Ela é mulher. Tem líderes, ela foi chamar os líderes. Os líderes vêm, Pedro e João. Eu disse que Pedro, Tiago e João eram mais chegados. Mas João novo era líder? Não tem problema. Se tem maturidade espiritual, pode ser líder novo, sim. Se tem maturidade espiritual, pode estar entre os primeiros, sim. Lembra do jovem Samuel, que Ana devolveu para o Senhor, que a moça falou hoje? Ele era menino quando Deus começou a falar com ele. Ele era menino. E aí, os dois chegam, o mais velho entra primeiro, pelo respeito do mais novo, e ele vê o quê? Ambos corriam juntos, o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, chegou primeiro, abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou, porque é mais novo. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou. O mais velho, a autoridade maior, entrou e viu
os lençóis. O corpo não está, mas os lençóis estão. Os lençóis que foram aqueles que envolveram Jesus. Elas viram ele envolvido em lençóis. Você já viu uma múmia? É daquele jeito. Aqui tem gente nova, mas tem gente madura também. Sabe quantos anos eu tenho? 77 anos. Quando a minha filha Simone nasceu, não havia o que tem hoje de conforto, fraldas descartáveis. A gente fazia um suplício chinês com a criança. A gente punha fralda de pano. Eu punha 2, para ficar mais segura. Um alfinete desse tamanho, punha um de um lado do outro. Fazia uma dobradura que prendia aqui, porque eu tinha medo de furar a barriguinha dela. Depois aquele calhamaço de fralda de pano, eu punha uma calça plástica para segurar o xixi. Depois eu envolvia e punha meinha, e punha luvinha. E eu envolvia com um coeiro, que era um pano quadrado, assim, que você enrolava para lá, enrolava para cá. Depois eu punha uma camisa virada para trás, abotoada nas costas, que era a camisa pagã que a gente falava. E depois eu punha uma camisa aberta para frente, era uma para trás, uma para frente, 2 camisas. Depois eu punha uma manta. E depois, antes eu punha um umbigueiro. O umbigueiro era um negócio que igual uma chincha de cavalo, que prendia a barriguinha dela, porque falavam que se não apertasse a barriga, o umbigo ia saltar para fora. E a gente acreditava nisso. E aquela criança toda enrolada desse jeito, num calor de 40 graus, que era aqui da Ana. Eu quase matei a minha menininha, quase matei. Um dia ela chorou 12 horas sem parar. E eu achei que ela ia morrer. Recém-nascida, toda amarrada. Chegou o médico em casa e falou: tira tudo que tem nessa menina, bota uma bacia d'água, põe ela dentro da água. Ela parou de chorar. Assim as múmias eram enroladas. Primeiro aperta a barriga, porque os gases começam a fazer a barriga estender, distender o abdômen. Depois é pano, 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 e depois os bálsamos, e vira, sabe o quê? Um gesso. Fica duro como um gesso. Quando João não entrou, mas Pedro entrou, Pedro viu aquele mundo de tecido duro por bálsamo e nada dentro. Uma criança não pode sair desse mundo de pano sozinha, um braço não sai de um gesso sozinho. Quando ele viu a evidência da ressurreição. Como juiz, eu vou te ensinar, a evidência é diferente de prova. Evidências são sinais muito fortes de que o fato aconteceu, mas não é prova. Prova é inequivocadamente a comprovação do fato. Ressuscitou, porque ninguém podia sair se não fosse por uma ressurreição. Ele tinha que estar amarrado nesse pano. E ainda mais, o lenço que estivera sobre a cabeça estava enrolado num lugar à parte. Enrolado num lugar à parte. Viu um lenço que estava num lugar à parte. Presta atenção. Versículo 7. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis. Estava em outro lugar. É uma cena. É uma cena que indica que ele ressuscitou. Ficou feliz da vida. Ele disse que ressuscitaria. E os discípulos agora têm a alegria de ver evidências da ressurreição. O outro já entrou, versículo 8. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro, mas que não tinha entrado, porque é o João, e viu e creu. Eles creram. A evidência da ressurreição fez ambos crerem que Jesus saiu da morte. Eles ainda não haviam compreendido a Escritura, que era necessário ele ressuscitar. Agora eles compreenderam e voltaram para casa, pronto, feliz da vida, ressuscitou. O nosso Senhor ressuscitou. Mas não é deles que eu quero falar, é dela. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Ela não foi embora, ela não entrou. Ela respeitou a autoridade dos homens e dos líderes. Ficou do lado de fora e eles foram embora. E deve ter dito para ela: vem embora, ele ressuscitou. Mas está escrito aqui: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Língua portuguesa. É verbo no gerúndio, chorando. Sabe o que significa chorando? É uma ação em continuação. Quando você chama seu filho para tomar café, e ele fala: mãe, estou indo. Ele está vindo nada, ele só está vindo se ele botar um pé na frente do outro. Ele continua com o bumbum na cadeira e você: meu filho, eu já chamei, estou indo. Não.
Indo é gerúndio, indo é uma ação em continuação. Mas na Bíblia está escrito chorando, ela estava chorando desde sexta-feira. Ela está chorando desde o sepulcro, desde a crucificação. Porque quando você vê o Evangelho de Lucas, você vai ver que elas estavam lá na hora da crucificação, elas viram tudo. E ela está chorando desde sexta-feira. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixando-se, olhou para dentro do túmulo. Ela não entrou, ela olhou. E viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus estivera, um à cabeceira e outro nos pés. Escute bem, Pedro e João entraram e não viram anjos. Eles entraram naquele lugar e não viram nada, só viram lençóis, só viram coisas naturais. Anjo é espírito, é extraordinário, é sobrenatural, é Joe, de outro mundo. Joe, fala Joe. Fala anjo é Joe, é de outro mundo. São seres de outro mundo, do mundo espiritual. São seres que habitam no mundo espiritual. Esses 2 homens entraram e não viram o sobrenatural, só viram o natural, as evidências da ressurreição. E por que ela viu? Eu vou contar algo para você, escute bem, eu vou te contar algumas coisas. Primeiro, você tem de Deus a medida do que você quer. Você vai buscar o que você quer. Você pode ficar feliz com evidências da ressurreição. O mundo inteiro fala que ele morreu na cruz, dividiu o mundo em antes e depois de Cristo, todo mundo sabe daquilo que aconteceu lá no Calvário, e você vem para a igreja, escuta a pregação e fica felizinha da vida no hall de membros da igreja Aba, ou qualquer outra igreja do mundo, ama o pastor, ama a pastora, lê a Bíblia e crê que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele foi para a cruz. Você pode ter mais. Você pode ter mais. Você pode ter entendimento do mundo espiritual, revelação do mundo espiritual e visão do mundo espiritual. Raquel está me escutando. Raquel Spurgeon, uma querida amiga, psicóloga, esposa do Dr. Spurgeon, nosso oftalmo. Hoje vindo para cá, eu recebi uma mensagem da Raquel. Eu estava no carro do hotel para a igreja. E ela me contando que na edição do Silk, você vai saber o que é o Silk já. Na edição do Silk, lá em Penedo, em fevereiro do ano passado, não lembro se foi fevereiro, julho talvez, eu dei uma ministração sobre paternidade, falando de Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai. E eu fiz uma oração no final, eu convidei pessoas a virem abraçar os conselheiros, se nunca tinha recebido um abraço de pai, que se levantassem e viessem receber um abraço, uma oração de bênção. Eu faço isso da ministração de paternidade, para quebrar a orfandade, quebrar o espírito de orfandade. Pessoas que sofreram na mão dos pais, que foram maltratadas pelos pais, elas não querem Deus como Abba. Elas querem Deus como um Senhor no alto sublime trono, mas não o meu Abba, meu papai. E algumas pessoas foram à frente e receberam um convite do abraço. E lá naquele canto, uma jovem não foi à frente. Mas o marido dela, que estava com ela, fez ela se levantar e abraçou, representando o papel de pai. Fez o ato profético de representar o pai que abraça a filha. E quando eu olhei, porque não eram conselheiros, os conselheiros ficam à frente. Os conselheiros são os pastores que nos acompanham para ministrar o seminário. Pastora Kenny é uma das conselheiras. Pastor Walter está na fase já de treinamento, vai ser também. E quando eu olhei, eu falei, não é um conselheiro que está abraçando, mas eu tive uma visão. Os dois tinham uma criança no meio do abraço deles. Eu vi um bebê no meio do abraço. E na hora era tão nítida aquela visão, que eu falei, mas não pode ter bebê na sala de aula. Como que eles têm um bebê aqui dentro? E de repente o bebê desapareceu. Foi uma visão rápida. E eu falei durante o curso que eu vi aquela moça com um bebê, uma criança, eu não entendi o que era. E hoje vindo para cá, a doutora Raquel me conta que aquela mulher já havia perdido 2 filhos. E que naquele dia, Deus estava me usando para profetizar que ela ganharia uma criança. E ela está grávida, deu notícia hoje para mim. Isso é mais do que assistir o culto só.
Isso é mais do que a igreja só. Isso é mais do que o discipulado, do que a mentoria. Isso é o Joe de Deus. É o sobrenatural de Deus. Eu vi uma mulher numa cadeira de roda, onde está essa loira linda aqui, parece atriz de cinema, de bonita, se levantar com uma doença grave chamada ELA. É uma atrofia aminotrópica que vai matar aquela moça. Já não anda, já não mexe a mão, já não movimenta o braço. E ela se levanta da cadeira de roda. E eu vi aqui, onde está a pastora Kenny, um menino cego, uma cegueira gradativa, uma doença grave, genética, que vai levar filhos, netos, bisnetos a serem cegos também, porque é transmissível. E o menino começa a enxergar. Isso tudo é o Joe, é o sobrenatural. Você pode ter o mínimo só, mas você pode ter mais. Você pode ter mais. E Maria Madalena viu 2 anjos. Pedro e João não viram. O que você faria se visse 2 anjos? Eu acho que eu cairia durinha para trás. Eu acho que eu ia perder até a noção do que responder, do que falar. E ela? Nada. Ela não fez nada. Sabe por quê? Porque ela não queria anjos. Ela queria Jesus. Ela não queria anjos. Tem gente que fica satisfeito só com anjos. Eu sei de um ministério aqui nos Estados Unidos, lá em Boston. Você também sabe. Que dava ênfase para os anjos, ênfase para os anjos, ênfase para os anjos. E ó, é Jesus que tem que ser procurado. É Jesus. Adore Jesus. Lá no livro de Apocalipse, o anjo fala: adore o Senhor, adore o Senhor. Não é anjo. Os anjos também são criaturas formadas por Deus e que podem virar demônios se desobedecerem ao Senhor. Tem livre-arbítrio também, tem escolha. Adorar anjo é adorar criatura. E é indesculpável o homem que adora a criatura e não o Criador. Então, Maria Madalena não deu nem bola para os anjos. Os anjos são espíritos ministradores, a nosso serviço. Os anjos nos livram de tantas coisas. Mas não é eles que temos que buscar. Nós temos que buscar o Senhor. É o Senhor. E tem gente fazendo adoração a anjo por aí. Maria Madalena viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto a cabeça e os pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Eu creio que quando Deus Pai viu aquela mulher na porta do túmulo chorando, querendo ver Jesus, ele falou para os anjos: pode aparecer para ela. Pode parecer que ela vai entender que aconteceu algo sobrenatural. Mas não serviu para nada. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Não reconheceu que era Jesus. Como não reconheceu? Essa mulher andou com ele 3 anos e agora está vendo ele à frente. Só que ele está inteiro. Não tem hematoma, não tem rasgo na cabeça. Não tem sangue. A última cena que ela viu, quando ele foi envolvido em lençóis, ele estava destruído, moído pelas nossas transgressões. Assista o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo. Você vai ver o que fizeram com ele. Rasgaram ele no chicote com pontas de metal. Ela vê ele inteirinho, está normal. Talvez não tenha observado suas mãos, como ele estava vestido, o peito está escondido, o buraco do peito. E aí, ela pensa que é o jardineiro. Além de não ver as marcas da cruz, ela está chorando há 3 dias. Você já chorou 3 dias? Se você já chorou, eu já chorei. Você sabe que fica tudo embaçado. A sua córnea fica doente, fica machucada pela lágrima. E você não enxerga bem depois de chorar 3 dias. Vai demorar para enxergar direito. Ela está chorando há 3 dias. E a pessoa que está à frente dela está inteirinha, intacta, não tem ferida, não tem buraco de coroa de espinho na testa. Ela não reconhece. Ela pensa que é o jardineiro. E aí, então, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Ela ainda está chorando. Ela continua chorando mesmo depois de ver anjos. Presta atenção nisso.
Nem tintim. Ontem eu escutei uma expressão. Eu fui procurar no chat GPT o que é essa expressão. O beiço de uma pulga. Alguém falando do beiço de uma pulga. Eu falei, como o beiço de uma pulga? Uma coisinha de nada é o beiço de uma pulga, porque a pulga é desse tamaninho. E o beiço dela é menos ainda. É quase nada o beiço de uma pulga. O chat GPT me informou o que é o beiço de uma pulga. Tudo que você quer saber tem lá. Coloca lá meu nome, pastora Tânia Tereza, você vai saber tudo a meu respeito. Coloca lá Seminário Silk de Cura e Libertação, você vai ver a grandeza desse seminário, está tudo lá. E o beijo de uma pulga é um beijo de uma pulga, é quase invisível. Ela virou, achou que era o jardineiro, mulher porque choras, pensou que era o jardineiro, e ela respondeu, Senhor, se tu tiraste, diz-me onde puseste e eu levarei, eu vou atrás. Me fala onde está o corpo. Me fala onde está o corpo. Quis, eu creio que nessa hora, dos altos céus, o pai fala para o filho, pode aparecer para ela. Pode aparecer porque essa mulher não vai ter sossego enquanto não te ver. Pode aparecer porque ela vai ficar catando você para todo que é lugar aí. Enquanto não te achar, ela não vai parar de chorar. Ela precisa te ver. Pedro e João não viram anjos, Pedro e João não viram Jesus. Maria Madalena viu. Porque a procura e a busca dela era maior do que a deles. Aí, quando ela está diante dele, pensa que é o jardineiro, ele pergunta à mulher, porque choras a quem procura? Ela supondo ser o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tirar, diz-me onde puseste, eu levarei. E Jesus fala, Maria. Ele fala o nome dela. Em hebraico quer dizer Rabone. Mestre é a resposta dela. Meu Senhor, meu mestre, meu mestre. Por que Maria identificou ele pela voz? Quantas vezes você acha que ela deve ter ouvido a voz dele? Quando esteve junto com ele 3 anos no ministério dele. Maria Madalena tinha 7 demônios. Você já viu uma mulher com um demônio, como é que é a vida dela? É uma encrenca. É uma encrenca, uma mulher com um demônio é uma encrenca. Imagine com 7 demônios. Essa mulher devia ser briguenta, bagunceira, suja, promíscua. Volta e meia, Jesus tinha que chamar a atenção dela e chamava pelo nome. Maria, como alguém que tinha 7 demônios, devia ter andado na prostituição. O comportamento dela devia ser completamente permissivo. Maria certamente gargalhava em vez de dar risadinhas. E quando ela começava a gargalhar, Jesus de certo falava para ela, eu creio, porque é assim que a gente faz com nossos filhos. Maria. Para mostrar para ela que tinha alguma coisa errada. Maria, escrachada com 7 demônios, certamente sentava de perna aberta. Jesus falava assim, Maria, junta a perninha. Maria certamente brigava. Um boi para não entrar numa briga, mandou uma boiada para não sair. Ninguém mexe comigo. Eu sou faca na bota. Encrenqueira. Jesus falava, Maria, Maria. Ele deve ter falado o nome dela muitas vezes, mais do que de todo mundo, porque é a única pessoa na caravana que tinha 7 demônios. Não tem mais ninguém. Ninguém mais. Na caravana de Jesus só tinha uma com 7 demônios, era Maria Madalena. Eu tratei de uma mulher que tinha um demônio. Anos e anos e anos. Essa mulher era estéril, essa mulher era doente, essa mulher era briguenta. Essa mulher não tinha dinheiro, entrava por uma porta e saía pela outra. Essa mulher não conseguia fazer nada e tentava o suicídio vez ou outra. 7, imagina multiplicar por 7. O marido dela, dessa mulher, tinha falência renal. De vez em quando ele tinha cólica renal. O demônio passava dela para ele. No ato sexual, o demônio passava dela para ele. Ele tinha que ficar internado, tomando choro, com tramol, com morfina, para reduzir a dor. Mas ninguém descobria por que doía tanto. Doía que ele desmaiava. Os dois ganhavam muito bem. Regina era secretária executiva de uma empresa que produzia materiais de couro, de fivela. E esse homem era diretor dos Correios e Telégrafos no Rio de Janeiro.
mas não conseguiam ter uma casa para viver. Moravam num quarto que era kitnet, tudo junto, o quarto, a cozinha, o banheiro, tudo junto. No lugar mais barato que tinha na cidade, na porta da Central do Brasil, para pegar trem, para ir para o trabalho de trem, porque não tinha carro. Ela e o marido brigavam tanto, 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 que os vizinhos chamavam a polícia. Volta e meia tinha polícia na casa. Regina tinha um demônio só. E acontecia tudo isso. Eu imagino Maria Madalena com 7 demônios, uma quadrilha. Por isso que eu não faço libertação como eu fazia no começo da minha vida. Expulsa demônio, sai. Não, o Silk não é assim. O Silk vai procurar saber que porta que foi aberta para o demônio entrar. Que pecado que foi praticado. Confessado o pecado, fecha a porta. Aí você expulsa. Porque você confessa o pecado, você limpa a casa. Você tira a isca de Satanás que está dentro da casa. Você tira o prato que ele vem comer. E se eu expulsar um demônio sem limpar a vida da pessoa, por isso que não tem como tratar uma pessoa fim de culto. Em 1 minuto, não tem. No Silk, no nosso seminário de libertação e cura, você fica 4 dias ouvindo o ensino da palavra manhã, tarde e noite, para identificar qual foi a porta que você abriu. E é por essa porta que o demônio entrou e está fazendo estrago na sua vida. E por que a senhora não expulsa se não fizer o profundo trabalho de libertação? Porque eu vou mandar um demônio embora e ele vai voltar com mais 7, se a casa não estiver limpa. E o estado da pessoa vai ficar pior, ele vai trazer uma quadrilha. Aí a pessoa fala, depois que a senhora orou por mim, minha vida piorou. Eu acredito. Eu acredito. Porque a casa não ficou arrumada, você não ficou bem com Deus, e agora você não está bem nem com Deus, nem com o diabo. Ele está trazendo uma quadrilha. Então, queridas, eu posso imaginar a vida de Maria Madalena. Eu posso imaginar, porque trabalho com libertação há muitos anos. E vejo o estrago que Satanás faz na vida das famílias. Ele não mata só você, ele mata seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos. Se um dia você pratica um aborto, por exemplo, o pecado do aborto, assista um vídeo meu que está no meu canal do YouTube, chama Aborto Aula 9. Por que aula 9? Porque quando teve a pandemia eu não podia mais fazer as reuniões. Hoje nós já estamos com 122 reuniões realizadas. E aí eu tive que inventar o curso online de cura e libertação. E a aula 9 chama aborto. E aí você vai ouvir lá nessa aula que uma criança gerada no ventre onde houve a morte de outra criança por aborto voluntário, não é aborto involuntário. Eu mato um filho no tempo que eu não tenho consciência de quem é Deus, que eu não tenho consciência do valor da vida, que eu não tenho temor de Deus, eu faço um aborto, depois eu me converto, eu me arrependo, eu caso, e aí eu quero outro filho. E esse filho que vai ser gerado no matrimônio, com alegria no coração, ele é gerado aonde? No túmulo de morte do primeiro. No ventre onde houve derramamento de sangue. E aí você vai ver por que o filho é disforme. Por que ele tem uma doença grave que ninguém cura. Por que ele morre cedo. E se não for removida a causa? A causa é o derramamento de sangue. E como que remove a causa? Arrependimento e confissão. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O arrependimento cancela o pecado, cancela a morte, mas a confissão tira o diabo. Aquele que cobre as transgressões jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Confessa e deixa alcança misericórdia. Se não confessar, o demônio não sai. Você pode ter o perdão do pecado e ter o demônio, sim. Você pode estar na igreja, faz parte do rol de membros da igreja e tem seres espirituais da maldade que matam, roubam e destroem, que entraram um dia na sua vida por um pecado que está oculto, encoberto, não confessado, e ele está lá. O acumulador de lixo enche a casa de lixo. Anos e anos. Um dia ele não acumula mais. Ele é curado. Ele é nova criatura. Mas se ele não tirar o lixo que ele juntou 40 anos, os ratos que entraram com o lixo vão continuar dentro da casa dele. Exatamente assim.
Por isso que está escrito que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e nos purificar. Purificar é limpar. É limpar. E o Chico faz isso, o seminário faz isso. Maria Madalena, escuta ele falar, Maria reconhece que é Ele. E Ele lhe recomenda. Ela deve ter se lançado aos pés dele. Recomendou-lhe Jesus, não me detenha, não me segura, Maria, não me segura. Não me segura, você já me viu, eu estou aqui, não me segura. Porque eu ainda, língua portuguesa, ainda, não aconteceu, mas vai acontecer. Eu ainda não subi para o meu Pai. A carta aos Hebreus fala que Ele foi ao Santo dos Santos no céu, entregou o sangue. Como um sumo sacerdote, no único sacrifício perfeito e acabado, para salvar o homem do inferno, para comprar povos de todas as raças, tribos e nações. Ele ainda não tinha subido. Ele ainda não tinha ido ao Pai. E teve permissão para aparecer para Maria Madalena. Por quê? Não é uma ex-endemoniada? Que privilégio é esse que essa mulher tem? Ah, queridos, o passado seu não importa para Deus. A igreja que você foi, o rolo que você aprontou, não importa quem você é. Uma pessoa é maior do que seu erro. Uma pessoa é maior do que seu erro. Uma pessoa é um ser formado por Deus, é a imagem e semelhança dele, para viver com ele por toda a eternidade, para ser filho e filha dele. É para isso que você nasceu. Essa é a tua identidade. Um dia eu estive menina que catava lixo. Se você quer saber minha história, lá no meu canal do Lixão de Aquidauana para o Mundo, é o vídeo da minha história. Um dia eu estive menina que catava lixo. Um dia eu estive professora. Um dia eu estive funcionária do Banco Central do Brasil. Um dia eu estive advogada. Um dia eu estive juíza. Hoje eu estou conferencista, eu estou palestrante, eu estou escritora. Mas tem uma diferença entre verbo estar e verbo ser. Estar é um estado passageiro. Um dia eu estive jovenzinha, 14 anos, lindinha, lindinha. Se eu sou bonitinha até hoje, imagina se eu era bonitinha com 14 anos. Não era não, eu estou enganando você. Cheia de micose na pele porque andava no lixo. Hepatite, feia de dar dó, porque andar no lixo deixa a gente muito feia. A unha era suja de lixo, agora é dourada, ó. Um dia eu estive tanta coisa, mas estar é um tempo passageiro. Quem eu sou? Tânia Tereza, filha do Deus vivo. É isso que você é. Não importa o que você esteve. Não importa se você esteve num prostíbulo com 7 demônios. Importa que quando você se arrependeu, você se tornou branca como a neve. Limpa diante de Deus. Limpa diante de Deus. Maria Madalena, com 7 demônios, vê o que os discípulos não viram. Com 7 demônios que já foram embora, ela é a mensageira da ressurreição. Jesus fala para ela, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes, subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus, vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor. E lhe contava essas coisas. Escute bem. Ao começar a caminhada de Jesus, ele chamava os discípulos de servos, lavou os pés. No meio do caminho, ele chama de amigos. Não sois mais servos, mas sois amigos. O relacionamento gerou intimidade e amizade. Mas na ressurreição, não é nem servo nem amigo, é irmão. Ele se torna um primogênito no meio de muitos irmãos. Maria Madalena é a primeira pessoa do universo a saber disso. Vai e fala para os meus irmãos, que eu ressuscitei. E ela foi, eu vi o Senhor. O texto continua dizendo tantas coisas, mas eu quero mostrar para você o que está no versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus,
Veio Jesus e se pôs no meio. E disse: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Identificou-se, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse, pois, Jesus: outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, serão perdoados. E se lhes retiverdes, serão retidos. O que ele fez? Ele entregou a chave do reino dos céus. Atrás ele tinha dito para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quando Pedro falou para ele: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ele disse: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não está falando que é Pedro que vai edificar a igreja. Para Pedro ele diz: dar-te-ei a chave do reino dos céus. Dar-te-ei tempo futuro do verbo, te darei. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está falando dele. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Ele é a rocha eterna. Pedro, que representa o Papa da idolatria, ou o Papa da idolatria representado pelo nome de Pedro, mente para o mundo que ele edifica a igreja. Mente para o mundo que ele pode estabelecer a edificação da igreja. Um dia papas no passado fizeram cânones, escrituras, dizendo que tinha um purgatório. E que se você rezasse missa, a pessoa podia sair do purgatório para o céu. Mas não tem. Um que representa a idolatria, um outro Pedro, um outro Papa, escreve que você podia comprar lugar no céu, indulgência. Se você é rico, vende uma fazenda e compra lugar no céu. Eu vi uma indulgência escrita lá: concede a fulano de tal, sua casa e seus agregados, um lugar no céu. Recebeu o lugar no céu, porque pagou o lugar no céu. Outros que representam Pedro, acreditam que podem edificar a igreja, escreve que Maria é mãe de Deus. Ela não é mãe de Deus. Maria foi formada por Deus, a mãe dela também, a avó dela também, o pai dela também. E a primeira mulher foi formada por Deus. Deus não tem mãe. Ela foi mãe da carne, que precisava ir para a cruz. Tinha que ser filho de Deus com carne. Ela recebe o anjo que fala: você vai conceber. O anjo fala para José: não a deixe, você vai dar a ele o nome de Jesus. Ela é mãe de Jesus. Ela não é mãe de Deus. Jesus é filho de Deus. E aí, queridos, o que Jesus fala para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está falando dele. Língua portuguesa, esta mesa. Não é essa mesa e não é aquela mesa. Esta é esta que está aqui onde eu estou. Esta mulher é Tânia, e esta mulher é Kênia, e aquela mulher eu não sei o nome dela. Quando Jesus fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está falando dele, não é de Pedro. Ele não autoriza papa nenhum a dizer que edifica a igreja. É ele que edifica a igreja. É ele. Mas ele promete a chave do reino dos céus para os discípulos. Pedro representa os discípulos. O que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. Dar-te-ei, tempo futuro do verbo. Depois que ele vai ao céu, que entrega o sangue, ele volta. Ao cair da tarde daquele primeiro dia, ele voltou. O dia inteiro ele ficou no céu. O dia inteiro ele ficou com o Pai. Ele aparece e entrega a chave do reino dos céus. A igreja tem a chave do reino dos céus para ligar e desligar o mundo espiritual. A igreja tem autoridade para desligar o império das trevas da sua vida e ligar o reino da luz. Maria Madalena precisou de Jesus para fazer isso. Jesus foi embora, subiu, assentou-se à destra de Deus e delegou para a igreja essa autoridade. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Primeiro sinal: em meu nome vocês vão expulsar demônio. Em meu nome vocês vão desligar do império das trevas. Vão ter autoridade espiritual e vão ligar as pessoas ao reino da luz. Quando Deus nos chamou para criar o ministério Silk, Ele nos mostrou a quantidade de gente no meio da igreja
que está salva, mas não está desligada espiritualmente do império das trevas. Tem salvação, mas não tem vida abundante. Já foi salvo, já até batizou. Mas ainda tem sinais de morte, roubo e destruição. E pensa que é azar. Pensa que é Deus que está fazendo. Mas não é. Haverá o Silk, terceira edição aqui nos Estados Unidos, final de setembro, começo de outubro, aqui na região. Na Europa já 7 vezes, no Brasil, total de Silks 123 vezes. Eu falei 3 testemunhos para você: a mulher que se levantou da cadeira, o menino cego, e eu vou te mostrar agora algo. Você vai ver com os seus olhos. Foi num Silk que isso aconteceu, no Silk aqui dos Estados Unidos. No ano passado, no Silk de Orlando, esteve uma jovem muito doente, muito afligida, muito atribulada. O nome dela é Luciana Harris, ela está no Texas, em Houston. Juliana, quando foi para o Silk, meu Deus, o estado dela era triste. Primeiro ela mandou uma mensagem assim para mim: pode falar, pastora, ela me autoriza por escrito a falar para você a história dela e a mostrar quem ela é. Pastora, fala que eu fiz o Silk, fiz aborto, era macumbeira, quase raspei a cabeça 2 vezes, fui abandonada pelos pais, abandonada pelo marido, eu queria me matar, tinha iniquidades que só foram reveladas e me fizeram ser livre através do Silk. Pode falar, pastora, eu não tenho vergonha de dizer que o diabo não tem mais poder na minha vida, que as portas foram fechadas. Eu me converti em 2017, estava andando de igreja em igreja até encontrar a senhora online. Enviei um e-mail, a senhora me enviou respostas. Quando mudei para Houston, eu comecei a seguir as Ovelhinhas Online. Ovelhinhas Online é um grupo de 27 mil pessoas que eu tenho online e oro toda noite lá. E foi aqui que a minha vida mudou. Eu me batizei em 2018, mas não andava certa. Ainda me envolvia com homens, não dizimava. Só em 2003, quando segui a Igreja Global, que é as Ovelhinhas Online, e fui para o Silk, eu compreendi o que tinha que fazer. Daí eu mudei, não me relacionei até hoje com ninguém, passei a dizimar, a perdoar. Quando voltei do Silk com o maior conhecimento das minhas iniquidades, tudo mudou, pastora. Eu conheci Jesus em 2017, mas libertação mesmo foi só no ano passado. E eu afirmo, pastora, sem o Silk não seria quem sou e nem estaria como estou. Sim, pastora, pode contar que mesmo eu tendo me convertido, ainda tinha o peso do pecado, doente, como a senhora vai mostrar as minhas fotos. A cura só veio após o Silk. O Silk foi em agosto e eu agora estou completamente curada. E me lembrei, após o atendimento, tive sangramento de aborto que tinha feito. Pode falar tudo, pastora, para as pessoas serem libertas, como eu fui. Luciana Harris. Luciana Harris, brasileira, mora no Texas. Você vai ver como ela era antes do Silk. Mostra aí, querido, a foto dela obesa primeiro. O tamanho que essa moça estava quando chegou no Silk. Cadê o menino da mídia? Está ali? É que eu não estou vendo, deixa eu virar para ver. Assim, quando ela chegou no Silk. Mostra o rosto dela, as enfermidades que ela tinha. Ela tinha doença rara. Olha isso. E aí ela foi para o Silk. Era crente. Frequentava a igreja, era batizada. Médico nenhum conseguia curar essa moça. No dia que ela chegou no Silk, ela estava toda arrebentada. Apareciam feridas no rosto dela, no corpo dela. E ela não conseguia emagrecer. A enfermidade começava na tireoide dela. Por isso ela engordava. Agora eu vou mostrar para você ela depois do Silk. É a mesma pessoa, só que é a mesma pessoa sem os demônios. É a mesma pessoa sem aquele ser que mata, rouba e destrói. Ela está nos ouvindo agora. Ela me autorizou a falar. Ela falou, pastora, dá o meu número de telefone se alguém quiser confirmar. Dá o meu e-mail. Faz eles saberem, pastora, que estar na igreja não significa estar liberto. Faz eles saberem, pastora, que pode ser melhor do que a vida deles. E eu vou terminar aqui.
Eu vou terminar dizendo para você que você pode ter tudo que foi conquistado na cruz por Jesus. Você pode ficar com um pedacinho da cruz só, salvação, que já é um grande pedaço. Vai mudar a tua história eterna. Mas você também pode ter vida abundante. Mudar a tua vida aqui agora. Essa moça, porque vivia aquilo que vivia, era discriminada por todos. Tinha vergonha da sua aparência. Não se arrumava, desleixada. Não se amava. Essa moça vivia um estado de depressão. Pensava em morte, se matar. Quem que vai me querer? Agora todo mundo vai querer. Eu falei para ela, Luciana, eu quero celebrar o seu casamento. Eu quero ir ao Texas celebrar o seu casamento. Está me escutando, Luciana? Lu, minha filha querida. Pois é, tudo isso foi um processo de libertação. E quantas vezes você escutou dizendo que quem está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram? Ela estava em Cristo. Ela estava em Cristo. Só que ela não estava livre. Se o Filho te liberta, você é livre. E se Ele não liberta, você tem vida eterna, mas você não tem vida abundante. Você precisa correr e procurar ajuda. Vai ter o Silk aqui perto. Na mensagem que ela me mandou, eu não li tudo. Pastor, eu não tinha dinheiro para ir. Eu passei no cartão um dinheiro que eu não tinha e não sabia se ia ter dinheiro para pagar. Só que essa moça está bem financeiramente também. Porque até nas finanças dela, Satanás punha a mão. Ela hoje não só faz entrega de dízimos, como ela abençoa pessoas que ela conhece que precisa de ajuda e que precisa abençoar. Então, queridas, mulheres, eu estou aqui para lhes dizer, não fique com demônios na sua vida. Maria Madalena foi até o fim. Você tem que ir até o fim também. Você tem que chegar num ponto e dizer, eu vi o Senhor, Ele mudou a minha história, transformou a minha vida. Ele fez tudo novo em mim. Ser um testemunho vivo de que a cruz do Calvário salva, cura e liberta. Se Jesus está aqui na sua vida, a tua vida tem que ser vida abundante. Não existe sorte e azar, existe ação das trevas e ação da luz. O que você pensa que é azar, não é. É ação das trevas. Eu vou convidar aquela querida para voltar aqui, para cantar o mesmo louvor. Luciana, eu te abençoo por ter tido a coragem de permitir mostrar suas fotos. O folder do Silk. O rapaz da mídia, bote lá o folder do Silk enquanto a nossa querida está subindo, olha lá. O Walter, pastor Walter e pastor Rony estarão lá fora, fazendo a sua inscrição, se você deseja participar. Vai acontecer em setembro, final de setembro, começo de outubro. Talvez você não precise de libertação, mas conhece alguém que precisa. Talvez você tenha uma pessoa que você quer ofertar o Silk para ela, para sair de um cativeiro onde ela está. Pessoas que estão pensando em suicídio. Queridos, eu não tenho vergonha de falar, eu vou contar uma história aqui. Um Silk em que eu falei sobre doenças espirituais, eu falei de depressão. Eu falei que tem uma depressão que é física, é falta de hormônio. Os hormônios que dão bem-estar são reduzidos e você fica triste, abatida. Mas existe depressão, resultado de dores, de sofrimento. Ana era sofrimento. É uma depressão reativa. É tristeza. É uma reação de tristeza. Mas existe depressão que é espírito de morte. E ele vem na vida de uma pessoa por causa de sangue derramado. Ou derramado pela pessoa, ou por pais, avós, bisavós e tataravós. E se não tratar adequadamente essa história, a pessoa vai ao suicídio. Vai ao suicídio. Os sintomas são iguais. Tristeza, abatimento, falta de ânimo. Mas o fim é diferente. Depressão, falta de hormônio, depressão por dor, a pessoa não se mata. Depressão por espírito de morte, ela suicida. E uma moça escutou isso na edição do Silk, numa aula que eu dei. E ela era amiga íntima do pastor Daniel Mastral, que pregava libertação. E que tinha um filho, que tinha tentado suicídio 2 ou 3 vezes.
Naquela hora a moça pegou o celular e mandou um e-mail para o pastor Daniel, para a equipe dele. Olha, eu estou dentro de um seminário Silk, seminário de cura e libertação. Pastora Tânia Tereza pode ajudar o teu filho, manda ele para a próxima edição. Inscreve lá no canal dela, manda ele no site dela, inscreve ele para a próxima edição. Ele precisa de libertação. Mesmo sendo filho de um pastor, ele precisa de libertação. Sabe o que Daniel Mastral respondeu para ela? Ela me mostrou. Eu sou pastor, meu filho está na igreja, minha esposa é médica, eu sei cuidar do meu filho. 2 meses depois, o rapaz suicidou. Talvez você conheça alguém que está precisando. Indica o Silk. Vai para o Silk que você faz. Existe uma autoridade no meio da igreja para salvar, curar e libertar. Jesus não está mais na terra. Ele está no céu. Ele delegou para a igreja. O Silk é um ministério que, em nome de Jesus, salva, cura e liberta pessoas. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Ela vai cantar, vai adorar. Você tem já informação suficiente que não só Maria Madalena não vivia uma vida boa, miserável, mas também a Luciana Hares vivia uma vida miserável. E muitas pessoas estão ao nosso redor, vivendo uma vida miserável, onde nada dá certo, tudo é errado. Tristeza, abatimento, sofrimento, doença, miséria, pecados que se repetem. Tem solução? Tem solução. Quando ela cantar esse louvor, eu já quero profetizar que a tua vida vai ter uma nova cor. Ó, o folder está aqui. Você pode pegar lá fora e dar para alguém esse folder. Apareceu na tela. Orlando 2025. Vai pintar uma nova história. Talvez você seja um testemunho para pessoas descobrirem que Jesus vem para que tenha vida e a tenha em abundância. Enquanto ela adora, se você quiser vir aqui à frente, entregar a vida para Jesus, porque só com Jesus tem libertação. Não tem outro jeito de ter libertação. Por isso que ela estava desesperada atrás de Jesus. Porque ela sabia que só Jesus coloca a mão no peito do inimigo e tira ele da vida de uma pessoa. Só Jesus pode transformar a sua história. Só Ele. Libertação é para crente. Libertação não é para quem não entregou a vida para Jesus. Libertação é para quem conhece a verdade. No Silk você vai encontrar a verdade a respeito desse assunto. Eu dou aula 4 dias, manhã, tarde e noite. A pastora Kênia me ajuda também. Mas você precisa entregar a tua vida para Jesus. Porque se você não entregar, eu nunca vou poder usar o nome de Jesus a seu favor. Nunca. Se você está cultuando os santos da idolatria, eu não posso usar Jesus em nome de Maria. Nem em nome de Pedro, nem de João, nem de Paulo. Eu só posso usar demônio em nome de Jesus. Só em nome de Jesus. Você só pode expulsar demônios em nome de Jesus. O Espiritismo, Allan Kardec, expulsa um demônio em nome de Allan Kardec. Ele vai rir na sua cara.